vamos ver um pouco sobre os hebreus. Quando nós falamos de hebreus, nós lembramos de algo muito legal, que é justamente a Bíblia, um dos documentos históricos mais fascinantes da humanidade. Os hebreus. Os hebreus foi um povo que saiu da Mesopotâmia, depois ele dividiu algumas tribos e depois se uniram formando um reino. A necessidade de se deslocarem de um lugar para o outro, querendo plantar e também criar seus animais, fez com que eles saíssem dessa região da Mesopotâmia e chegassem pertinho do mar Mediterrâneo, às margens do Rio Jordão. Quando falamos de hebreus, nós lembramos de quê? Nós lembramos da história da Bíblia. Afinal, a Bíblia relata um pouco sobre a origem dos hebreus e existem algumas comprovações arqueológicas que servem também como para a gente montar essa história dos hebreus. Mas vamos então agora ao que a Bíblia conta. Bom, a origem do povo hebraico, de maneira bem resumida. A Bíblia relata que o povo hebreu surgiu de 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão recebeu uma revelação de Deus no qual ele dizia que seus descendentes formariam um grande povo abençoado por Deus. E para isso, ele deveria deixar a cidade de Ur, lá na Mesopotâmia, e deveria partir com sua família e servos à procura da terra prometida. Dizem que isso aconteceu do século XIX até o século XVIII a.C., não sabe ao certo. Mas esse povo chegou na Palestina, na região que nós já conhecemos como Canaã. Entre o deserto da Síria e o mar Mediterrâneo, Abraão se instalou. E aí ele começou a cultivar suas árvores frutíferas, que eram as oliveiras, que eram uvas, videiras, uvas e figueiras, que era figo. Oliveiras, azeitonas, videiras, uvas e figueiras, figo. Além de criar seus animais, é claro. Bom, Sara, esposa de Abraão, engravidou já idosa e teve um filho chamado Isaque, que é o segundo patriarca. Isaque casou-se e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó, por sua vez, teve 12 filhos, né? O mais novo, que para os irmãos era o mais favorito deles, era José. E aí que nós vamos entender como é que esse povo foi parar no Egito, certo? Os irmãos de José eram muito enciumados por ele ser o favorito do pai. Certo dia, eles resolvem simular para o pai deles que José havia sido morto. E, na verdade, eles tinham vendido José para alguns homens. José acaba indo para o Egito. E, ao chegar no Egito, ele tinha uma fama de desvendar sonhos. Ele acaba desvendando o sonho do faraó e prevendo uma fome que iria durar muitos anos. Então, diante disso, procurando soluções para resolver esse problema que o Egito teria ainda, ele acaba se tornando o vizir do Egito. Então, ele se torna aí o administrador do Egito. Depois de muito tempo, eis que José reencontra sua família. E para premiá-lo, para presenteá-lo por tudo aquilo que ele tinha feito, o faraó resolve dar, então, aí para o pai de José e também seus irmãos um pedaço de terra. E essa terra acaba vindo os 12 irmãos, e os 12 irmãos, então, surgem as 12 tribos dos hebreus. Porém, depois de muito tempo, essa história inverte. Os hebreus, eles, então, passam a ser escravizados pelo povo do Egito, certo? E aí, esse povo do Egito, escravo do Egito, né? Os hebreus passam a ser uma ameaça aí para o faraó, porque a população está crescendo tanto, que eles ficam com medo de que eles tomem, né, o poder do faraó, o poder desse povo aí. E acontece que em meio a esse povo, eis que surge Moisés. Moisés acaba libertando esse povo do Egito, certo? E levando para a terra prometida, onde ele cria ali os 10 mandamentos, e aí vai. Aí é o surgimento, então, das histórias dos hebreus. Não dá para adentrar muito a história, então vamos lá. Como funciona a administração desse povo hebreu? Bom, depois que eles saem aí do Egito e vão para as novas terras, eles então vivem assim, saindo de um lugar para o outro, à procura de terras férteis para poder sobreviver.
Mas como é que eles viviam depois que eles saíram do Egito? Bom, inicialmente eram comunidades. E com o passar do tempo, eles passaram a ser governados por um juiz, que eram chefes militares. Os hebreus, eles eram monoteístas, ou seja, eles acreditavam em um Deus só. Eles poderiam ter vários nomes, poderia ser Jeová, Yahvé, Javé, mas era um Deus só. Nos momentos de dificuldade, eles já traziam consigo algumas culturas de outras religiões. Então, na hora da dificuldade, eles poderiam apelar para outros deuses, além do Deus único deles. Mas havia o principal, que era esse Deus que Moisés havia apresentado para os hebreus. Novamente, né? Como a religião dos hebreus conseguiu unir esse povo? Os hebreus, eles se estabeleceram numa região muito privilegiada. Então, o território que eles escolheram para viver era um local fértil, era um local próspero. E aí, como é um local fértil e próspero, todos os outros povos querem aquele território. E aí todas as pessoas começam a querer atacar aquele território, tomar aquele território dos hebreus. Porém, os hebreus, eles eram pacíficos demais. Então, certo dia, eis que um juiz tem a ideia de utilizar a fé dos hebreus para fazer com que eles lutem por uma terra que é considerada a terra que é de direito deles. E isso faz com que eles se organizem para poder se defender. E aí, cresce aí, no caso, um sentimento que nós chamamos de identidade. O que é identidade? Identidade é uma coisa que todos nós temos em comum. E no caso deles, a identidade que eles tinham era lutar pela terra prometida. Era o Deus único que eles tinham, era a religião que eles tinham, a ideia de nação, a ideia de cuidar de uma coisa que era deles. Essa era a identidade deles. E aí começou a surgir os reinos, né? Essas diversas tribos que haviam no início, que eram comunidades, passaram a ser governadas por juízes, eles começaram a se unirem e aí eles começaram a formar alguns reinos. Também no intuito de querer ampliar esse território. Então, a união das tribos deu origem ao reino de Israel. E o reino de Israel teve 3 reis muito importantes. O primeiro rei, que foi Saul. O segundo, o rei Davi, que foi escolhido por Deus, era criador de ovelhas. E o terceiro, que era o rei Salomão. Essas histórias nós também costumamos escutar na Bíblia. Bom, coube ao rei Davi e Salomão fortificar esse império. Vamos ver um pouquinho sobre o rei Davi. O rei Davi governou de 1000 a.C. a 996, 1005 a.C. a 996 a.C. Ele tomou a cidade de Jerusalém e organizou o exército, ampliou o território de todo o reino. E no rei Salomão, ele já vai ser um rei que vai governar de 966 a.C. até 955 a.C. Ele tentava demonstrar o esplendor de Israel. Ele incentivou o comércio, construiu palácio, fortificou, introduziu carros no exército. Então, enquanto Davi se preocupou muito com a extensão, o rei Salomão se contentou muito com o esplendor daquele território. O judaísmo. Bom, com a morte de Salomão, o reino entrou em conflito e eles foram divididos. Então, esse reino de Israel passou a ser dividido em dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Voltando, o reino de Judá era governado por Benjamim, que era filho de Salomão, e o reino de Israel, que era reinado por Jeroboão. Porém, nessa época, houve um grande problema. Os pobres estavam no estado lastimável, os impostos estavam cada vez mais altos e a classe baixa estava bancando o luxo e os palácios das classes mais altas. Então, esse povo, durante essa época dessa divisão, estava passando por uma situação lastimável. Os profetas. E foi nesse contexto que surgiu os profetas. Quem eram os profetas? Os profetas, eles costumavam pregar a religião e ao mesmo tempo que ele pregava a religião, eles apontavam as falhas sociais que tinham, o descaso com os pobres, e ele acaba incentivando aí, na verdade, renascendo a religião monoteísta ética.
Ou seja, é uma religião que você vai falar das coisas das divindades, do Deus, né? E ao mesmo tempo apontar questões sociais. E a primeira religião monoteísta ética que surge é justamente o judaísmo. As invasões. Bom, os hebreus acabaram sendo invadidos por alguns outros povos. Os assírios, em 720 a.C., ele tomou o reino de Israel, né? E aí que eles acabaram indo para a Mesopotâmia. Então, todos os hebreus daquela região foram para a Mesopotâmia e eles foram escravizados. Já os babilônicos, eles vão tomar o reino de Judá. Porém, eles vão levar todos como escravos, né? Mas só que eles só puderam retomar o local, o povo da Babilônia puderam voltar a esse local novamente, que era sua terra antes, quando os persas tomaram o território. Lembrando que os persas, eles eram bem populares, né? Então, eles meio que tentavam agradar os povos para evitar conflitos. Então, os hebreus, eles acabaram voltando novamente para esses territórios, quando os persas tomam o território da Babilônia. E por isso, né, lembrando bem que aí nós temos a mistura aí. Por isso que os hebreus passam também a se chamar judeus, né, devido ao nome Judá e hebreu. Então, aí ele passa a se chamar judeus. Diáspora, dispersão e fuga. Lembrando que aquele povo que havia sido escravizado e estava na Babilônia, agora voltou novamente para o seu território graças aos persas. Porém, séculos mais tarde, a Palestina ela acabou sendo invadida pelos romanos. E diante de tanta violência, os judeus, que antes eram os hebreus, acabaram se espalhando por várias regiões. E essa fuga, né, essa dispersão, cada um foi para um lugar diferente, passou a se chamar diáspora. Em 1948, o povo judeu se reuniu, que a única coisa que une o povo judeu hoje é justamente a questão da religião. A ONU criou uma região na Palestina com o propósito de abrigar esse povo, fazer com que esse povo conseguisse retornar novamente a seu território. Mas eles não tiveram direito considerado a essa terra. Então, resumindo, até hoje, a única coisa que une esse povo é justamente a religião, mas eles estão espalhados pelo mundo, não conseguiram se reunir novamente.